Olá, amados, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho Simples e Puro. Estamos de volta com a série de comentários, iniciando hoje uma nova série com o livro que vocês escolheram, aqueles que votaram no vídeo anterior, e o livro escolhido foi Sermão do Monte, de John Wesley. Eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo por dois motivos. Primeiro, pelo conteúdo que está maravilhoso, e segundo, porque eu quero presentear você com esse livro, certo? E eu vou explicar para você como que funciona no final do vídeo, ok? Então não perde, o conteúdo está maravilhoso. No final do vídeo você vai saber como que você pode ganhar esse livro aí na sua casa, amém? Então vamos para o vídeo. E como eu falei, eu quero iniciar essa série falando um pouco da biografia de John Wesley, com o que consta aqui nesse livro. Em 1720, John tinha 17 anos e estava no Colégio Lincoln em Oxford. Ele seguia estudioso e metódico, praticando a vida religiosa que havia aprendido em casa. Na biografia consta alguns detalhes da educação caseira que Wesley e seus irmãos receberam da sua mãe, Susanna Wesley. No ano de 1727, John deixa Oxford para estar junto ao pai. Esse, já com idade avançada, estava incumbido com duas paróquias, a principal em Epworth e outra vizinha a 8 km de distância na cidade de Roth. E foi em Roth a primeira experiência de John como pastor. O que havia de registro a respeito desse curto tempo que Wesley passou por lá, temos pelas próprias palavras de John, em que ele declara que a sua passagem por ali foi frustrante, um trabalho sem frutos. Ele confessa que suas pregações não se alinharam às necessidades dos ouvintes daquela pequena cidade. Lá, Wesley foi ordenado sacerdote e pouco mais de 2 anos foi chamado de volta para Oxford, isso em 1729. De volta a Oxford, John, com a idade de 26 anos, encontrou seu irmão, Charles Wesley. Esse, com 22 anos, Charles fazia parte de um grupo de irmãos empenhados nos propósitos religiosos, eram estudiosos da Bíblia, tinham uma disciplina bem definida e as reuniões trouxe ao grupo uma afinidade entre eles. Com a chegada de Wesley, logo se ingressou no grupo, passando a assumir a liderança, cujas atividades incluíam várias práticas devotas, como comungar uma vez por semana, orar diariamente, além de reservar 3 horas diárias para estudar a Bíblia. Foi daí que apelidaram eles de os Metodistas, isso em 1735. Naquele ano, o grupo teve que mudar o local de suas reuniões. Mudaram para Geórgia da Inglaterra. Lá o grupo foi reduzido de 29 irmãos para 14 irmãos. E entre esses 14 irmãos, havia um chamado George Whitefield, outro que viria a ser também um grande avivalista da história da igreja. Houve então um convite do general James, um líder colonizador da América, muito influente. Detalhe, nessa época, a Inglaterra vivia uma revolução industrial e o número de desempregados e mendigos era enorme, levando o grupo dos metodistas a se interessar pela questão social e pela miséria. E James, como um genuíno filântropo, um cavalheiro com certo traço de estadista, era voltado a resolver a situação dos presos devedores, sendo que a situação carcerária estava muito precária e ainda os familiares viviam em condições marginalizadas. Também tinha a situação a ser resolvida dos cristãos protestantes perseguidos, e a solução foi enviar esses dois grupos para a nova colônia da Geórgia, nos Estados Unidos. E um dos propósitos da ida dos crentes para lá também era a evangelização dos índios e dos colonos. E assim chegou o convite a John e seu grupo religioso. O tempo de viagem da Inglaterra para os Estados Unidos durava pouco mais de 2 meses. John, seu irmão Charles e mais 2 do grupo metodista estavam junto na mesma embarcação com outro grupo de 26 irmãos moravianos. Parênteses. Esses haviam passado por um grande avivamento e o resultado desse avivamento foi um despertamento por missões.
E era justamente nesse contexto que esses irmãos da Morávia estavam nessa viagem para se juntarem a um grupo que já estava nos Estados Unidos, um grupo de moravianos que já estavam estabelecidos lá. Está registrado no livro que aqueles morávios realizavam as tarefas mais humildes sem esperar pagamento e nem gratidão nenhuma. Estavam sempre alegres, nunca reclamavam nem protestavam e, por mais maltratados que fossem, não reagiam também e possuíam uma fé profunda e tranquila e uma invejável serenidade de espírito. Certa vez, durante uma violenta tempestade, enquanto a maioria dos outros passageiros, incluindo o grupo de John, tremiam sob o deck, mas os morávios simplesmente cantavam e louvavam ao Senhor, como que se nada tivesse acontecendo. No dia seguinte, John perguntou a um deles: "Vocês não ficaram com medo?" Eles responderam: "Graças a Deus não." E fez outra pergunta, John, a eles: "Mas as mulheres e as crianças não ficaram com medo?" E eles responderam: "Não, nossas mulheres e crianças também não têm medo de morrer." Também consta na biografia de John que, ao chegar aos Estados Unidos, ele procurou um pastor moraviano e, estranhamente, o pastor fez perguntas que o deixou muito desconfortável. Foram as seguintes indagações: "Você tem o testemunho dentro de si? O Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é filho de Deus?" E, por fim, fez uma pergunta mais intrigante ainda: "Você conhece Jesus Cristo?" A resposta de John foi o seguinte: "Sim, creio que ele é o Salvador do mundo." O pastor ainda retrucou perguntando: "Mas você sabe que ele salvou você?" John respondeu: "Espero que ele tenha morrido para me salvar." Em fevereiro de 1738, John e seu irmão estavam de volta ao solo inglês. E em maio, mais precisamente 24 de maio daquele ano, John teve uma experiência que, a partir daquele momento, ele não seria mais o mesmo. A sua fé não seria mais a mesma. Quero ler algo que consta na biografia e que está aqui nesse livro. Peço licença para ler, então, um trecho que está aqui a respeito do que houve nesse dia. "Na noite, fui bem a contragosto a uma sociedade na rua Aldergate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Por volta das 8h45, quando ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu confiava em Cristo, só em Cristo, para minha salvação. E foi-me dada uma certeza de que ele havia tomado os meus pecados, até os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças por aqueles que haviam de maneira mais especial me usado com desprezo e me perseguido. Então testifiquei abertamente a todos ali o que sentiria pela primeira vez no meu coração." E eu vou pedir para ler mais um trecho, amém, do que está escrito a respeito desse assunto na vida de John. Na página 24 está escrito: "A conversão de John removeu o legalismo característico da Igreja Alta, que tanto dificultou seu trabalho missionário na Geórgia, e revolucionou os meios e métodos de seu ministério evangelístico." Para meditar. Amados, John passou por duas frustrações. A primeira como pastor e a segunda como missionário. Teve tudo para desistir. Afinal, tanta disciplina dedicada aos estudos como latim, hebraico, metafísica, poesia, oratória, era preletor em grego, etc. Enfim, tanto investimento para esbarrar em uma igreja de médio porte, com irmãos possivelmente limitados de conhecimento, como consta na biografia, e depois teve seus ensinos rejeitados pelos índios e colonos nos Estados Unidos, Wesley teve muitos motivos para pensar em parar e pensar que todo o seu esforço e dedicação talvez não serviria
para nada. Mas certamente o coração dele estava no Senhor. Diante de todas aquelas dificuldades que ele viveu, ele permaneceu firme no Senhor. E é isso, amados. As decepções vêm, mas elas não podem nos fazer parar. Onde deve estar o nosso coração? Nosso empenho, dedicação, perseverança? Amados, não dependa da sua chamada a homens. Talvez não se sabe bem, mas creio eu que aquela passagem de John naquela igreja, no início do seu ministério, e aquela viagem missionária para os Estados Unidos, aos olhos dos homens, talvez ele não deveria ter ido, talvez foi perca de tempo, mas aos olhos do Senhor, certamente aquilo faria parte da obra do Senhor na vida daquele grande homem, que um dia seria um grande instrumento de Deus para a história da igreja. Então fica a lição. Deus trabalha nos pequenos detalhes da nossa caminhada e o mais importante é que nós possamos permanecer firme no propósito dele. Não sei qual a etapa que você vive hoje, mas de uma coisa é certa, ele está trabalhando ao nosso favor. E se perseverarmos, grandes coisas ele fará em nós e através de nós. Então, eu quero finalizar aqui um pouquinho da biografia desse grande homem de Deus, que deixou um legado tremendo. O avivamento através desse grupo, na liderança de John Wesley, afetou a educação, não apenas da Inglaterra, mas de muitos países, afetou a vida social, afetou várias áreas, não apenas no âmbito religioso. Então foi um avivamento tremendo, né? O legado de John até o dia de hoje, né? Aquele pequeno grupo, aquelas pequenas reuniões, se transformou em uma igreja que perdura até os dias de hoje. Então, o nosso Deus é o mesmo, ele continua trabalhando para que a glória de Deus seja notória através daqueles que creem e permanecem nele. Finalizando o vídeo, eu quero agora falar para você, compartilhar com você como é que você pode ganhar então esse livro aqui aí na sua casa. Preste bem atenção. Você vai compartilhar os vídeos dessa série, certo? Esse já é o primeiro. Mas não é apenas compartilhar. Como que você vai fazer? Você vai compartilhar o vídeo, mas você vai dizer uma frase que em cada vídeo eu vou falar, certo? Tipo, a frase desse vídeo é: veja e seja abençoado. Ou melhor, veja o vídeo e seja abençoado. Ok? Abençoado ou abençoada. Então vou repetir. A frase desse vídeo é: veja e seja abençoado. O que você vai fazer? Você vai compartilhar no privado do Instagram, dos seus amigos, no Instagram, do Facebook, no WhatsApp, e você vai bater o print do compartilhamento, ok? Você vai bater o print com a frase do vídeo, certo? E vai mandar lá para o Instagram do Evangelho Simples e Puro. Se você ainda não segue, vai lá no Instagram e segue então a página do Evangelho Simples e Puro. E você vai mandar no privado, certo? Nas mensagens. E você pode também colocar no story e marcar, certo? Que vai estar valendo. Então eu vou estar somando, certo? E no final da série, a pessoa que mais compartilhou vai ganhar esse livro aqui na sua casa, certo? Na sua residência. Então você que se empenhar e compartilhar os vídeos dessa série, você certamente, se você for o que mais compartilhou, você vai ganhar esse livro na sua casa, e é uma obra belíssima. Mas certamente, você com esse livro, e esse é um dos propósitos dessa série, é fazer com que você compre os livros, né? Finalizamos, né, o Imitação de Cristo, e espero que você, se você assistir os vídeos, você vai despertar o desejo de comprar, e aqui também o desejo é que você também, né, tenha acesso a essa obra maravilhosa e seja edificado. Então Deus abençoe e até a próxima. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo. Eu vou deixar o link do Instagram do Evangelho Simples e Puro nas descrições, certo, do vídeo. E se você não entender mesmo assim, coloca aí no comentário, certo? E eu vou responder a sua dúvida. Deus abençoe e até a próxima.